Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos na nossa Academia de Pregadores, lições bíblicas de escola dominical. Como você sabe, as nossas aulas são gratuitas, um presente da Academia de Pregadores para você. E estamos estudando o primeiro trimestre de 2023. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 5 do dia 29 de janeiro de 2023, lição que traz como assunto o avivamento na vida da igreja. Neste trimestre estamos estudando lições comentadas pelo nosso querido pastor Elinaldo Renovato, um exímio escritor, um exímio comentarista, exímio teólogo, um homem de Deus, pastor na igreja em Parnamirim, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Já temos estudado aí durante as primeiras 4 lições todos esses temas que estão envolvendo o assunto do nosso trimestre, que é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Atos 2, capítulo 2 de Atos, e o versículo 4, que nos diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Um relato, né, do grande evento que envolveu a vida da igreja primitiva, que foi o revestimento de poder, o derramamento do Espírito Santo, a fim de capacitar, de potencializar a igreja para a obra evangelizadora. Verdade prática nos diz que, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Nós já falamos aqui, já fizemos parte desta tratativa e falaremos isso mais especificamente em outra lição aqui durante esse primeiro trimestre de 2023, que os avivamentos na vida da igreja, eles ocorrem e infelizmente, a igreja passa por períodos de avivamentos, mas depois ela é tomada também por um certo esfriamento espiritual no que se refere a este avivamento. E nós sabemos que estamos vivendo esses dias. Infelizmente, esta é uma verdade. Estamos vivendo esses dias e necessitamos deste avivamento espiritual. Nós cremos que este é um tempo de Deus, um tempo oportuno. Eu sempre digo que em momentos de crise, Deus nos dá oportunidades para mudanças, para que algumas coisas sejam feitas, sejam realizadas. Então nós estamos orando a Deus por este avivamento, buscando este avivamento e principalmente esse trimestre vem nos preparar, nos motivar para que este avivamento seja uma realidade na nossa vida. A palavra-chave desta lição é vida. Vida, porque estamos tratando que o avivamento ocorre na vida da igreja. E, na verdade, o avivamento mantém a igreja viva. Nós falamos aqui lá na primeira lição do trimestre a diferença sobre transformação, sermos renovados e sermos avivados. O que é ser renovado e o que é ser avivado. Para sermos renovados, precisamos transformar a nossa mente. Paulo falou em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a renovação da nossa mente produz uma transformação. E para sermos avivados, precisamos de uma ação contínua do Espírito Santo na nossa vida. Já tratamos aqui também em lições anteriores sobre ser renovado e estar renovado. Nós não podemos só estar renovados, porque estar é circunstancial. Agora, ser renovado é essencial, faz parte da nossa essência. Então, nós precisamos ser renovados a cada dia, porque assim nós vamos nutrir uma vida espiritual renovada. Esse é o propósito de Deus para
a igreja. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Um texto muito conhecido de todos nós pentecostais, não é? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Muito bem, o texto faz uma narrativa, como eu disse agora há pouco, de um momento muito especial na vida da igreja. Um momento crucial na vida da igreja primitiva. O momento do cumprimento da promessa de Deus, promessa de Jesus à igreja. O momento do cumprimento parcial dos oráculos proféticos que Deus tinha dito desde o Antigo Testamento, que encheria, que derramaria, nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Através do profeta Joel, Deus faz essa promessa. Parte dela se cumpre aqui. É claro que escatologicamente nós temos ainda parte desse derramar efusivo do Espírito Santo que vai se cumprir. Mas a igreja que estava reunida, Jesus já havia voltado ao céu e a igreja estava realmente reunida, aguardando este momento. E aconteceu. O que chama atenção aqui é que eles falam em outras línguas, e a gente vai perceber isso nas narrativas, principalmente do livro de Atos, sempre que ocorre esse revestimento de poder, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, sempre que ocorre há a evidência do falar em línguas. É claro que o batismo com o Espírito Santo, ele não foi dado à igreja para a igreja falar em línguas. Ele foi dado, o Espírito foi derramado aqui, Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, Jesus deixa isso claro, para potencializar a igreja para a obra evangelizadora. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Testemunhas, lá em grego, que é a língua original do Novo Testamento, é martiria, que é de onde vem a palavra Marte. Vocês poderão entregar a vossa vida por amor à causa. Então, esse foi o grande objetivo do derramamento do Espírito Santo. Mas todos os relatos que nós temos no livro de Atos, em que ocorreu esse derramamento do Espírito Santo, há a evidência do falar em línguas. Por isso, nós pentecostais defendemos que a evidência primária do batismo com o Espírito Santo
é o falar em línguas. E aqui eles não entendiam o que estavam falando, estavam cheios do Espírito Santo, porém, Deus preparou esse momento, porque no dia de Pentecostes estavam pessoas, e aqui o próprio escritor Lucas faz uma relação, não sei se de todos os povos que estavam representados ali, mas pelo menos grande parte deles, e essa relação desses povos que estão aqui a partir do versículo 9, do versículo 9 ao versículo 11, essa relação aqui dessas nacionalidades que estão descritas aqui por Lucas, representam habitantes ou demonstram representantes de todo o mundo habitado da época, pessoas que se converteram a Cristo naquela situação, depois da pregação de Pedro, e voltaram para as suas casas e iniciaram, muitas delas, algumas igrejas, historicamente falando. Não se sabe quem iniciou, como a igreja em Éfeso, por exemplo, não se sabe quem iniciou. A igreja em Roma, por exemplo, não se sabe quem iniciou a igreja. Acredita-se que foi um crente convertido no dia de Pentecostes. Então, eles falavam em outras línguas, porém, as pessoas que ouviam entendiam nas línguas pátrias deles. E por que isso? Porque eles falavam das grandezas de Deus. Aqui nós vemos o batismo com o Espírito Santo, que eu sempre gosto de chamar de revestimento de poder, cumprindo o seu principal propósito, que é a proclamação do Evangelho, a anunciação de Cristo. E a prova disso foi que, depois desse movimento todo aqui, Pedro fez uma pregação que resultou na conversão de quase 3.000 pessoas. Ou seja, o Pentecostes chega, o derramamento do Espírito chega no dia de Pentecostes e ele chega com um propósito, proclamar o reino de Deus. E ele cumpre esse propósito. Para mim, a pergunta que se tem que fazer hoje para nós é: somos pentecostais? Amém. Somos. Vivemos o propósito do pentecostalismo genuíno, verdadeiro, que é a proclamação do Evangelho? Estamos colhendo os frutos desse pentecostalismo que nós verdadeiramente exercitamos? Porque se vivermos o pentecostalismo conforme a sua gênesis, nós colheremos também os frutos como a igreja primitiva colheu. Então, esse é o propósito, nós precisamos pensar nisso, precisamos retomar, voltar às raízes do verdadeiro pentecostalismo, porque ele veio para que o reino de Deus cresça, para que vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus, para que a igreja se fortaleça para a glória do nome de Jesus. Vamos aos comentários da nossa lição. O nosso comentarista, no primeiro ponto, ele vai tratar sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. É o que acabamos de falar aqui agora, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro parágrafo, o chamado abrangente de Jesus. O chamado abrangente de Jesus. E o pastor Elinaldo Renovato nos deixa claro aqui que a primeira condição para receber o batismo com o Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, ser salvo, passar pela experiência da salvação. É a primeira condição. Perceba que Jesus promete o derramamento do Espírito Santo, o revestimento de poder para os seus discípulos. Eles já eram discípulos de Jesus, né? É claro que ocorrem situações de pessoas que, aos nossos olhos, não se converteram ainda, porque não teve a atitude de levantar as mãos, recebendo a Cristo como Salvador, e de repente recebem o batismo com o Espírito Santo. Estão entre nós e recebem o batismo com o Espírito Santo no culto. Mas é porque essas pessoas já têm um coração convertido a Cristo. Talvez ela não teve ainda aquela atitude. Eu já vi muitas situações destas, que a pessoa foi visitar, a pessoa está parada na caminhada cristã, que a gente chama de desviado, ou a pessoa nunca foi crente, e chegou ali visitando, já está frequentando o trabalho,
e recebe o batismo com o Espírito Santo ali, naquele momento, junto com outros irmãos, e no final a pessoa recebe a Cristo como Salvador. Então, nós precisamos entender que essa ordem dos fatores aí não altera o produto, mas a experiência da salvação é condição para que a pessoa realmente receba o batismo no Espírito Santo. Então, sendo necessário aí arrepender-se e crer no Evangelho. E, claro, automaticamente obedecer a Deus, né? A segunda condição é obedecer a Deus. Pois, se não obedecemos a Deus, o nosso arrependimento não é demonstrado. Nosso arrependimento não é visível. Ah, pastor, mas o arrependimento tem que ser visível? Tem, é claro. O arrependimento tem que ser visível. As pessoas precisam ver esta transformação. Durante o ministério de Jesus, isso foi patente, foi nítido, foi claro. Não é? A manifestação do nosso interior. Porque é assim que o reino de Deus aparece. É assim que o reino de Deus se torna visível. Quando o reino de Deus, que está dentro de nós, é exteriorizado através de tudo que nós fazemos. Então, o reino de Deus se torna visível. E, finalmente, como diz o pastor Elinaldo Renovato, a terceira condição é santificar-se. Buscar a santificação. É claro que, quando nós pensamos aqui em santificar-se, buscar a santificação, isso aqui não é só, a gente não santifica a nossa vida para recebermos o batismo no Espírito Santo. A santificação é algo que deve mover a nossa vida. O próprio Deus disse, sede santo porque eu sou santo. Ah, ele disse isso para Israel, mas nós somos o Israel de Deus. Então, santificar a nossa vida é estarmos cada vez mais separados. O que é santificar-se? É separar-se do mundo e consagrar-se a Deus. Santificação não tem a ver com o quanto nós temos de Deus, mas tem a ver com o quanto Deus tem de nós. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais eu me esvazio de mim. Isto é santificação. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a promessa é para todos os salvos, para todos os salvos. Dentre os comentários do pastor Elinaldo, aqui me chama a atenção na pregação de Pedro, claro, na pregação de Pedro, o que ele diz, né, ao afirmar que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto nosso Senhor chamar. Então, veja, essa promessa do derramamento do Espírito, para mim aqui, para quem gosta de pregar, isso aqui dá uma pregação, ela atinge 4 níveis. A promessa diz respeito a vós. A promessa diz respeito a vossos filhos. A promessa diz respeito a todos que estão longe. E a promessa diz respeito a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. O que nós percebemos aqui? A amplitude da promessa do derramamento do Espírito Santo. A amplitude da promessa do derramamento do Espírito Santo. Perceba uma coisa muito importante. O Espírito Santo derramado sobre a vida da igreja não é mais uma promessa. Ele já aconteceu. Esse revestimento de poder, esse derramamento do Espírito Santo já aconteceu. Atos 2 nos prova isso. Está acessível a todos quantos querem. Eu sei que fica uma interrogação na cabeça de muitos de nós pentecostais, porque algumas pessoas não recebem esse batismo com o Espírito Santo. Eu não sei te responder isso. Algumas pessoas realmente não recebem. Não é porque não é crente, não é porque não crê, não recebe. Não sei te responder isso. Mas uma coisa é certa, pela experiência que a gente tem, eu tenho percebido que muitas pessoas que estão entre nós já foram batizadas com o Espírito Santo, porém têm medo
de falar em línguas. Às vezes, quando estão num culto, sentem aquela alegria no coração, na alma, e as línguas estranhas, que são línguas espirituais, tá bom? Não são línguas dos anjos. As línguas estranhas, que são línguas espirituais, elas vêm primeiro na nossa mente, no nosso coração. Se nós não quisermos exteriorizar, a gente não exterioriza. Foi por isso que Paulo corrigiu a igreja de Corinto, que faz uma bagunça lá na hora do culto, e Paulo corrige, esteja calado, se contenha, porque o espírito é sujeito ao profeta, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então eu sempre digo que, meu irmão, você está num culto, envolvido ali pela presença de Deus, sentiu o desejo de falar em línguas espirituais, essas línguas vieram da sua mente, encheram o seu coração, é só abrir a boca e falar. Ai, pastor, mas parece com a língua que um outro irmão fala. É claro que parece, porque tem a mesma origem, entendeu? Então, abre a boca, fale, seja cheio do Espírito Santo e pronto. Eu digo isso porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo aos 13 anos de idade, não faz muito tempo isso, eu passei por essa dificuldade para compreender isso. E eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo agora passam por essa mesma dificuldade. Mas se você, meu irmão, não é da carne. Eu estou num culto, cheio da presença de Deus, permeado pela presença de Deus, adorando a Deus, envolvido com o ambiente do culto. Irmão, qualquer coisa de carne que tivesse nesse culto foi queimada pelo fogo do Espírito. Então, se vem na sua mente, eu não estou aqui ensinando ninguém a ser batizado com o Espírito Santo, até porque isso é impossível. Estou aqui ensinando ninguém a falar línguas estranhas, até porque isso não convém. Isso não é bíblico. O que eu estou te dizendo é que, se você está num momento, num culto, quantas vezes eu estou no carro ouvindo o hino, sinto aquela alegria na alma e sou renovado. Pastor, mas eu nunca falei em línguas e eu estou sentindo a mesma coisa. Então, abre a sua boca e fala. Seja batizado, seja cheio do Espírito Santo. Na verdade, você já foi batizado com o Espírito Santo, está com medo de falar, achando que é algo da carne. Não é. É algo de Deus para a sua vida. É algo de Deus para a sua vida. É uma promessa que já se cumpriu e está disponível a todos. Ok? Muito bem. O terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões,
pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, nosso comentarista vai falar sobre o engano dos cessacionistas. O que são os cessacionistas? Os cessacionistas fazem parte da teologia reformada. Eu como pentecostal, eu falo assim, nós defendemos uma teologia reformada? Claro, nós acreditamos na reforma, damos glórias a Deus pela reforma, vivemos a reforma protestante, não é? A reforma protestante nos alcançou. Mas quando a gente cita aqui teologia reformada, nós estamos falando das igrejas não pentecostais, as igrejas de profissão de fé, não de profissão, de experiência de fé tradicional. Então, os cessacionistas, eles não acreditam na atualidade dos dons espirituais e não acreditam no falar em línguas para a igreja odierna. É preciso deixar isso muito claro, muito claro. Os cessacionistas não creem na atualidade dos dons espirituais. Eles afirmam que todos nós já fomos batizados no Espírito Santo na conversão. E aí, é por isso que eu disse agora há pouco que eu gosto sempre de usar o termo revestidos de poder. Eu gosto de usar esse termo, porque eu vejo de forma mais pedagógica, porque o que é ser batizado? É ser imergido, mergulhado. Quando recebemos a Cristo como Salvador, nós fomos mergulhados na vida do Espírito? Fomos. Então, todos nós fomos batizados no Espírito Santo quando recebemos a Cristo como Salvador. Só que o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 1, Jesus fala de ser revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, didaticamente falando, só pedagogicamente falando, eu gosto de usar o termo revestido de poder. Mas é errado falar batizado com o Espírito Santo? Não, uma coisa é certa. Todos nós fomos mergulhados na vida do Espírito quando recebemos a Cristo como Salvador. Só que esse batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder de forma pentecostal, ele realmente é uma experiência diferente da experiência salvífica. Eu não gosto de chamar também de segunda bênção, porque no meio pentecostal surgiu, há algumas décadas atrás, essa ideia, isso é a segunda bênção. Não é a segunda bênção, é uma bênção de Deus para a nossa vida, assim como o fruto do Espírito, assim como os dons espirituais, são bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas a experiência do revestimento de poder é realmente distinta da salvação. E aí o nosso comentarista disse que há uma ginástica que os tradicionais fazem, né, para explicar, fazer uma interpretação de algumas justificativas históricas. Uma coisa é certa, a gente sempre vai perceber, e como eu disse, principalmente no livro de Atos, que sempre que ocorreu o revestimento de poder, houve a evidência primária do falar em línguas. Então é isso que nós defendemos, porque isso é bíblico, teológico, é histórico, então é isso que nós defendemos. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, onde nós tratamos sobre o dinamismo da igreja apostólica. Primeiro parágrafo, a igreja nasce avivada. Então, do ponto de vista da história, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Eu gosto sempre, nesse aspecto, de frisar 3 coisas. Primeiro, a igreja foi criada na eternidade. Quando eu leciono eclesiologia, eu falo sobre isso. A igreja foi criada na eternidade. Por que ela foi criada na eternidade? Porque ela é um projeto eterno de Deus. A igreja não é um erro de percurso, a igreja não é um plano B de Deus. Não foi porque não foi porque Israel rejeitou a Cristo que ele transferiu a salvação que era para Israel para a igreja.
Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo 1, ele fala: Deus vos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não as famílias de Israel. Então a igreja foi criada na eternidade, a igreja foi fundada por Jesus, e a igreja foi, em terceiro lugar, inaugurada no Pentecostes. Então veja só, ela foi criada na eternidade porque ela faz parte de um projeto eterno. Ela foi fundada por Jesus porque Jesus veio e estabeleceu a igreja. É claro que Jesus não se preocupou com essa organização da igreja, porque a igreja é um organismo, o corpo vivo de Cristo, mas é também uma organização. Jesus não se preocupou com isso, mas ela foi fundada por Jesus. E ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. A partir do Pentecostes, o mundo inteiro passou a saber que havia uma igreja na terra. Então, ela nasce, ela é inaugurada, avivada, ela é inaugurada como igreja pentecostal. Okay? Uma coisa importante que eu não sei se eu falei, mas gostaria de ter falado. Se eu falei, eu repito, senão eu falo agora, no ponto anterior, no terceiro parágrafo do primeiro ponto, sobre o engano do sensacionista, que eu sempre gosto de deixar claro que os nossos irmãos tradicionais, ok? Nossos irmãos tradicionais, eles não creem no falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, eles creem com um dom. E eles não creem na atualidade dos dons espirituais, mas eles creem na doutrina do Espírito Santo, ok? Eles creem no Espírito Santo como parte ativa da Trindade, como Deus trinitário também. É preciso deixar isso claro, porque tem gente que, infelizmente, até hoje acha que o tradicional nem vai para o céu, porque eles não creem no Espírito Santo. Eles creem no Espírito Santo. A experiência de fé deles é diferente. Eu gosto sempre de deixar isso claro. Eles têm uma experiência de fé tradicional e nós temos uma experiência de fé pentecostal. Mas vamos para o céu, todo mundo. Se eles não creem, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, não creem na pessoalidade do Espírito Santo. Eles creem no Espírito Santo como uma força ativa. Aí isso não é doutrinário. Aí é heresia, ok? Por isso que os testemunhas de Jeová são considerados uma seita. Por essa razão e por algumas outras também. Mas os nossos irmãos tradicionais são crentes, estão indo para o céu junto com a gente. Vivem uma experiência de fé diferente. E assim como eu exijo respeito, assim como eu falo com os tradicionais, se vocês não têm a experiência de fé que a gente tem, nos respeite. Nós precisamos também respeitá-los. Nós já vencemos isso, para a glória de Deus. Porque houve um tempo que nós, pentecostais, achávamos que só nós que íamos para o céu. E os criticávamos. Aí depois a coisa inverteu. E hoje ainda tem alguns bobalhões que nos criticam. Mas o respeito. Agostinho que dizia, parece que é Agostinho mesmo que ele dizia o seguinte: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas secundárias, fugiu da mente o termo agora. Nas coisas secundárias, o respeito. Parece. Mas em tudo, o amor. Em tudo, o amor. Então, estamos unidos por um só vínculo de salvação. Segundo parágrafo do segundo ponto, a igreja depois do Pentecostes. Pastor Elinaldo deixa claro para a gente aqui que o avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. A esfera espiritual e a esfera social. A igreja tem que ser avivada em todas estas esferas. A esfera espiritual fala da piedade, a oração, a palavra, e a esfera social, a comunhão, suprir carência. Aí a gente vê o surgimento, a instituição dos diáconos, né? Da diaconia, do serviço na igreja. Então, uma igreja avivada, ela precisa
ser uma igreja, eu anotei aqui, ó, o avivamento gera compromisso. Ela precisa ser uma igreja comprometida em tudo, em todas as áreas, e é possível. E a gente percebe, se você ler Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, 43 ali, você vai ver que a igreja crescia e tinha um modo de vida de uma igreja realmente avivada. Terceiro ponto da nossa lição, um ministério ungido para os dias atuais. Primeiro parágrafo, na unção do Espírito. Nós sabemos que tudo o que fazemos deve ser movido, deve ser na unção do Espírito. Sabemos que a igreja atingiu um nível social muito bom. Eu sou de um tempo que a gente que é crente era considerado de polvinho, de gentinha, desintelectualizada. Hoje não, nós sabemos que a igreja é uma igreja intelectualizada, mas tudo que fazemos deve ser na unção do Espírito. Olha, um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Indispensável à missão da igreja nesses dias. Tudo que fazemos deve estar debaixo da unção do Espírito. Nós já tratamos isso aqui em aulas anteriores, que unção é autoridade para fazer. Quando somos ungidos por Deus, Deus está nos autorizando a fazer em seu nome. E a unção nos capacita a mover no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não para diante do nosso conhecimento, não para diante da nossa intelectualidade. O mundo espiritual das trevas não para diante da nossa teologia, mas ele para diante da unção de Deus sobre a nossa vida. Porque quando falamos ungidos por Deus, debaixo da unção de Deus, nós falamos com a autoridade do próprio Deus. Então precisamos buscar cotidianamente a unção de Deus para a nossa vida. Segundo parágrafo, autenticado por Deus. Autenticado por Deus. Então, eu anotei aqui a seguinte pergunta: quem é o bom teólogo depois do iluminismo? Nós sabemos que no século XVIII, quando surgiu o iluminismo, e dentro do iluminismo o racionalismo, isso enfatizou a razão. E hoje, muitas vezes, o bom teólogo é aquele que faz uma excelente defesa de uma tese teológica, é aquele que tem uma boa argumentação, que sabe pregar bem, que sabe falar bem. E quem é verdadeiramente o bom teólogo? É aquele que está aos pés da cruz, aos pés do Calvário. É aquele que recebe a graça de Deus. É aquele que declara em tudo: Senhor, eu dependo de Ti. Eu declaro a minha dependência de Ti. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua unção, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso do Teu renovo, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me revele a Sua palavra, me faça compreender a Sua palavra, eu preciso que o Senhor abra a minha mente. Eu preciso disso. Eu me lembro de uma frase, eu escrevi aqui para não anotar, para não esquecer, uma frase do pastor Antônio Gilberto. Uma vez, num curso que estávamos fazendo, nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, grande teólogo do meio assembleiano, ele dizia o seguinte: irmãos, um homem cheio do conhecimento, um homem que domina as regras da hermenêutica, da homilética, da exegese, um homem que realmente tem um conhecimento secular vasto, porém, cheio do Espírito Santo. Quando ele fala, o povo delira, ouvindo, ama o que ele fala, porque ele tem todo o conhecimento e a gente tem que buscar isso. É por isso que nós estamos aqui. Ele tem que buscar, temos que buscar este conhecimento, mas, sobretudo, cairmos aos pés do Calvário e buscarmos a graça e a unção de Deus para a nossa vida. Aí sim nós teremos um ministério autenticado por Deus. E terceiro parágrafo desse terceiro ponto: glorifica a Deus. O ministério ungido glorifica a Deus. Além de ser autenticado por Deus, ele glorifica a Deus também. O apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, ele ensinou que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, nós declaramos a nossa dependência de Deus. Nós fazemos dizendo: Deus, é para o teu reino, é para a tua glória, é para que o teu nome seja exaltado, é para que
pessoas conheçam a Ti, é para que almas se convertam, para que vidas sejam salvas. Tudo que nós fazemos, Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por que eu gravo as aulas na Academia de Pregadores? Para a glória de Deus. Por que o Gustavo faz os cortes das aulas aqui, edita as aulas? Para a glória de Deus. Por que nós comemos? Para a glória de Deus. Por que nós descansamos? Para a glória de Deus. Por que nós estudamos, trabalhamos, casamos? Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. E quando Deus é glorificado através de tudo que fazemos, Deus é parte integrante daquilo que nós vivemos. E se Deus é parte integrante daquilo que nós vivemos, nós teremos vitória em tudo. Deus sempre nos conduz em triunfo, porque fazemos tudo para a glória de Deus. Quem sabe alguma coisa não está dando certo na sua vida, porque lhe falta fazer para a glória de Deus. Faça não para a sua glória, não para simplesmente para o seu crescimento. Faça para a glória de Deus. Se Deus for glorificado através do teu crescimento, você vai crescer muito para que Deus também seja glorificado em todos os lugares onde você estiver. Deus te abençoe. Um grande abraço e que sejamos uma igreja avivada para a glória do nome de Jesus. Até semana que vem, em nome de Jesus.